Pessoal, só para a gente entender um pouquinho o que a gente vai fazer hoje, a gente está indo até uma cidade vizinha aqui bem próxima, a 9 quilômetros, chama Carmo de Minas. Lá a gente vai conhecer o projeto do produtor Álvaro Colli. Seu Álvaro, ele produz cafés de alta qualidade, comercializa com mais de 20 países, mais o Brasil. Então, a Unic é uma das torrefações do Brasil que compra lotes desta fazenda. E no caso da Unic, compra de cafés da região Mantiqueira de Minas. Então, dentro dessa fazenda, a gente vai entender tudo que envolve a produção de um café de alta qualidade, desde escolha de espécie, escolha de variedade, manejo de lavoura, poda, um pouco sobre beneficiamento, já tem café no terreiro, inclusive, não é época ainda de colheita, mas a colheita foi antecipada um pouco, então já veremos café secando no terreiro. Se dermos sorte, vamos ver colheita sendo feita. Acredito que nesse horário o pessoal não esteja colhendo mais, o sol é forte, mas ainda tem chance de ver alguém colhendo alguma coisa lá dentro da fazenda. Então, dentro da fazenda a gente vai entender todos os detalhes que no final vão trazer um café de alta qualidade, para depois voltar aqui para a Unic. Aqui mesmo vocês vão acompanhar uma torra guiada, onde vocês vão poder interagir com o mestre de torra, entender dessa etapa que é fundamental para coroar tudo isso que a gente vai aprender dentro da fazenda. E depois a gente vai degustar esses 4 perfis que estão ali. Primeiro, dentro da fazenda, a gente vai entender principalmente o processo de terreiro, o que cada forma que o café é seco vai trazer para o sensorial, para a hora que a gente for degustar, a gente comprovar isso dentro da xícara. Tudo isso acompanhado de uns quitutezinhos, que quem já leu as plaquinhas ali já deve ter visto um spoiler das coisinhas horríveis que a gente vai ter que comer junto com o café depois. E alguma dúvida? Então partiu roça. Bora! E a Mari vai partir junto e vocês vão ter a oportunidade de ver uma plantação de café. Vamos lá viajar com a Mari? É isso. Se organizar aqui. E aí, gente bonita, vamos lá, Mari. Vamos conhecer. Olha, gente, o que são pés de café. Olha isso, ó. Olha o pretinho que vocês conhecem. Olha ele amadurecendo, gente. Que lindo. E vamos conhecer essas plantações lindas. Gente, vamos apreciar esse mirante de cruzeiro. Fácil de localizar, porque fica na estrada, indo para São Lourenço. Voltando, desses 60 a gente cultiva apenas uma espécie, que é a espécie arábica. Tá? Só que no Brasil a gente cultiva 2 espécies, o arábica e o canéfora. Eu vou descrever o que é o canéfora, só para a gente ter essa visão geral da coisa, entender o que tem dentro de cada tipo de produto. Só a gente não cultiva essa espécie aqui em Minas Gerais. O canéfora, gente, primeiro, não tem limitação de altitude. Então eu consigo cultivar ele praticamente em qualquer região. Normalmente ele já é cultivado em regiões planas. Para quê? Para eu fazer a colheita desse café mecanizada, colheitadeira. Então um profissional numa colheitadeira, ele vai fazer o trabalho de 20 profissionais, comparando com uma colheita manual, que é o que acontece por aqui. Então a gente já tem uma diferença nas espécies, que é no custo de produção. Um custo mais baixo desse canéfora, ainda um custo alto de produção, mas comparado com o arábica é mais baixo. O canéfora, gente, ele tem basicamente 2 variedades. Então vamos voltar do início nas espécies, arábica e canéfora. O canéfora é robusta e conilon. Vocês podem ter até ouvido esses nomes já num Globo Rural que seja. Ele é cultivado mais no norte, Rondônia, Roraima, Amazonas, mas eu tenho ele mais aqui para baixo também, só que lá no norte eu tenho exclusivamente o canéfora, lá não tem arábica. Depois eu concluo eles aqui embaixo. O canéfora, gente, o robusto e o conilon são plantas volumosas, são plantas grandes, são plantas com uma produtividade muito alta, plantas mais resistentes, Todo esse conjunto faz com que ele tenha um custo de produção muito mais baixo do que o arábica. Só que apesar dessa alta produtividade que eu tenho nessas plantas, eu tenho frutos sensorialmente inferiores aos do arábica. Por quê? Ele vai ter uma carga alta de cafeína. A cafeína, sensorialmente falando, é amarga, ela não é saborosa, sensorialmente ela não é interessante. E os óleos e açúcares, que são os nutrientes que vão trazer para mim qualidade sensorial, ela é baixo, limitado, vamos dizer assim. Então, para que se cultiva ele, então, se ele tem pouco sensorial? Os cafés comerciais que a gente conhece, de gôndola de supermercado, tradicional, extra forte, o café do dia a dia, o café comercial, normalmente é a mistura das 2 espécies. Sempre ele vai levar o volume maior do canéfora, misturado com partes da produção de arábica.
Por que se mistura arábica nele? O arábica, diferente do canéfora, ele é rico em óleos e açúcares e baixo em cafeína. É a questão que eu falei para vocês, da questão do... A própria espécie em si já parte daí, que tem menos cafeína. Então, para uma substância que é amarga, né, ter menos, melhor. A indústria tenta trazer um pouco de atrativo para o café comercial, misturando arábica nele. Você já deve ter ouvido, com certeza, alguém falando que gosta do cheiro, mas não toma café. É uma explicação simples para isso. Você está sentindo o cheiro de uma espécie e o sabor de outra. Porque quando você sente aquele aroma agradável, é o aroma do arábica. É a parte arábica misturada ali. Quando você vai provar, predomina o amargor da presença alta de cafeína. Então, é uma bebida mentirosa, vamos dizer assim. Ela não te entrega um paladar compatível com o aroma que ele exala. Então, às vezes eu pego gente no começo do passeio e falo, Fabiano, não tomo café não, tá? Vim só tirar foto, vim passear, vim no balanço. Né? Eu não gosto de café, mas... Aí eu falo, você gosta do cheiro? Do cheiro eu gosto. Falei, então espera que até o final do passeio você vai descobrir que você gosta de café. Você só ainda não foi apresentado para a bebida da forma ideal. O que é a bebida da forma ideal? Uma espécie superior, são frutos cereja, fruto maduro, grãos selecionados, uma torra clara para manter esses atributos e um preparo com alguns cuidados também, é claro. Aí você vai ter o sabor compatível com o aroma. Se mesmo assim você não gostar, ok, gente, é gosto não se discute. Mas 90% descobre lá no final que sempre gostou de café. Só ainda não tinha provado o que era café, né, na realidade. Então, gente, concluindo o canéfora, ele é cultivado lá no norte, como eu disse. A Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Paraná também produzem canéfora, só que nesses estados eu também tenho arábica. Tá? Então, regiões mais altas, normalmente nesses estados, eu tenho a presença do arábica, regiões mais baixas e planas ainda tem canéfora. Minas Gerais, somente arábica. Tá? Então, tudo que a gente vai ver hoje, os nomes que a gente vai falar, são variedades do arábica. Tá? Esquece o canéfora. Ainda existe, no norte, principalmente ali, tem um projeto do Robusto Amazônico, que ele busca trazer melhor qualidade para o canéfora, principalmente em processos de pós-colheita, terreiro. Tem evoluído bastante, mas assim, é como eu expliquei, sensorialmente ele é limitado. Tá? O arábica, gente, primeiro, eu tenho limitação de altitude para cultivar esse cara. Por quê? Para essa planta se desenvolver bem, para ela seguir o ciclo frutífero dela, né, que o cultivo do café é um cultivo frutífero, eu preciso obrigatoriamente de clima regular. Estações muito bem definidas. Período chuvoso na época certa, período de estiagem na época certa. Então, o ciclo do café ele é anual, né? Vamos descrever para vocês. De setembro a novembro é o período das floradas. Tá? Acontece de 2 a 3 floradas. Por que acontece nesse período? É quando começa a voltar a chover. Acaba a estiagem, começa a voltar a chover, as chuvas começam a ter intervalos mais curtos, a planta já pega o sinal e flora. Né? Acontece 2 a 3 floradas até novembro. Novembro a março, período chuvoso. Justamente quando ela está desenvolvendo o fruto pós-florado. Então eu preciso desse volume de chuva. A partir de março, começo de abril, as chuvas começam a cessar. Começa a parar de chover. E no meio de maio, normalmente para frente, a gente já começa a colher. Não é o caso porque a gente já está colhendo. Nesse ano a gente começou a colher um pouco antes. Mas normalmente de maio a agosto é a colheita. Que é justamente o quê? Período de estiagem. Período que não chove. Né? E eu preciso desse período de estiagem para colher. Por quê? Eu vou ter que estar no meio da lavoura colhendo e principalmente eu vou ter que secar esse café a sol. Então eu preciso do tempo firme. Fechando o ciclo ali em agosto. Então, para esse ciclo acontecer, para ela gerar fruta, eu preciso que isso aconteça nessa ordem. Então, onde a gente encontra o clima andando, né, mais certinho? Na faixa equatorial do planeta. Toda essa faixa entre os trópicos. Porém, é a parte mais quente do planeta também. E essa planta não se desenvolve bem com calor. Como é que faz para equilibrar essas temperaturas? Subindo a lavoura. Então, em regiões mais altas, eu vou ter temperaturas amenas dentro dessa faixa equatorial de clima regular. Então, eu consigo fazer com que essa planta siga o ciclo dela e se desenvolva bem. Então, o primeiro fator com a altitude é o simples fato dela, né, seguir o ciclo dela. Eu tenho mais uma relação com a altitude, que é na relação de amadurecimento de frutos. Regiões mais altas, o fruto ele amadurece mais devagar, né, fazendo com que eu tenha uma carga maior de nutrientes dentro do fruto. Principalmente o quê? Óleos e açúcares. Lembra? O que vai trazer sabor para o meu café? Então, eu não estou falando só do fruto do café, tá? Qualquer fruto que você tire do pé, nesse tipo de região aqui, e coma, você vai ver que ele é muito mais doce do que um fruto que você compra no supermercado. Justamente por causa dessa característica de maturação lenta.
Então a altitude ela tem relação com qualidade sim também, mas hoje vocês vão perceber que nenhum fator sozinho vai definir essa qualidade. Então a gente já começou por espécies, então agora a altitude, agora a gente vai falar um pouquinho sobre variedades. O arábica, gente, diferente do canéfora que tem duas variedades, né, robusto e conilon, o arábica eu tenho mais de 150. Tá? Vocês devem ter observado lá na porta da Unic algumas plaquinhas, então ali são 13, 14 variedades que tem ali na porta da Unic. Aqui no sítio da Torre são 12, diferente dessas 150. Onde que vai influenciar quais variedades eu vou escolher para cultivar dessas 150? Primeiro, o projeto. O que eu pretendo desenvolver? Eu quero fazer café em alta qualidade, sítio da Torre, ou, por exemplo, o vizinho da frente ali, ó. Estão vendo lá onde tem aquele trator? Daquela estradinha debaixo do trator ali para cima, aquela árvore seca, é uma fazenda vizinha, também é café, também é arábica, só que os arábicas que ele cultiva lá são diferentes dos daqui. Por quê? Porque o projeto dele é voltado a volume. O que significa? São variedades de arábica mais produtivas, variedades de arábica mais resistentes e variedades que vão proporcionar um volume de produção maior. Porém, quando eu tenho muito volume, eu vou ter uma limitação de qualidade. Eu estou querendo dizer que o vizinho não tem qualidade? Não, ele também tem qualidade. Ele tem características tão, né, ideais quanto as minhas. Só que dentro do projeto dele, a qualidade dele fica limitada. Tá? Não consegue chegar nos níveis de qualidade que se consegue com plantas nobres. O que são plantas nobres? As 12 variedades que tem aqui são variedades que já têm histórico de proporcionar pontuações sensoriais altas. Lá embaixo a gente vai conversar de pontuação, a gente vai entender um pouco do que eu estou falando. Então as 12 variedades que tem aqui, cada uma delas está calculada para estar onde ela está. Por quê? Porque eu também tenho diferentes condições dentro da fazenda. Então, o que eu tenho cultivado lá em cima, perto da torre, não é o que eu tenho cultivado aqui embaixo, perto do terreiro. São incidências diferentes, sol, chuva, vento, sombra, solo. Então, o engenheiro agrônomo, junto com o proprietário, dentro do projeto dele de alta qualidade, ele vai definir quais dessas variedades nobres vão se desenvolver melhor em cada parte, né, da fazenda e fazer esse cálculo e plantar, né, a planta onde ela tem que estar. Dúvida até aqui? Não. Pequenininho. Mas para a qualidade, eu tenho um patamar de altura de planta, no máximo de um adulto com a mão levantada. Vocês repararam as plantas lá do outro lado? Olha no topo. Tem essa característica também. Ele vai deixar essa planta crescer mais. Já são plantas mais desenvolvidas também, plantas maiores. Aqui essas ainda estão pequenas porque elas são jovens, mas quando ela crescer a gente vai limitar ela, né, na altura de um adulto com a mão levantada. Desculpa, o bicho me mordeu aqui. Uma pergunta. Tá. Eu já ia chegar lá agora. Tá, então. Vamos lá. Gente, essas plantas, como eu disse, são jovens, elas têm 3 anos e meio. Um pouco mais de 3 anos e meio. O cultivo delas foi feito em janeiro de 2021. A muda já chega pronta, é uma mudinha de 6 meses. Já vem de fazendas viveiro, já compra a variedade específica que eu quero, a quantidade que eu quero. Chego aqui e coloco ela no solo sempre em janeiro. A primeira produção a partir do cultivo é no 3º ano. Então essa planta já produziu ano passado, já saiu colheita daqui. Essa segunda colheita dela, que é a desse ano, que é do 4º ano de vida dela, é quando a lavoura atinge a maturidade. Então a partir do 4º ano essa planta vai produzir no patamar que eu espero dela. A qualidade ela já vem desde a primeira colheita, tá, gente? E respondendo a sua pergunta de longevidade dessa planta. O cultivo do café, como eu falei, é um cultivo frutífero. Então, vocês já ouviram falar de trocar macieiras, trocar laranjeiras, trocar oliveiras? Não se troca, se faz manutenção de lavoura. Então, respondendo, é indefinido o tempo que ela vai poder me produzir. Até porque algumas podas vão ter esse papel de regenerar ela para mim, tá? De fazer ela voltar a ser produtiva de novo. Então, o que eu tenho de referência? Vamos lá. A gente vai passar por uma lavoura de 1987, que é a lavoura mais antiga desta fazenda. Mas tem uma fazenda do lado aqui que tem uma lavoura de 1910. Então, quer dizer, uma lavoura centenária. Falar em oliveiras, cultivo de vinheiras, cepas, né? Que fica depois. Como você... As cepas das vinheiras que o pessoal reabilita ela para cultivar de novo. No caso aqui é a poda, né, no caso. A poda. Das podas eu vou ter alguns tipos de poda, a gente vai parar numa parte da estrada, a gente vai conversar um pouquinho sobre poda e a gente vai entender esses papéis também, que tem tanto o papel regenerativo quanto o que eu falei aqui, ó, de manter ela na altura, né, para o nutriente conseguir se distribuir bem. Então, respondendo, não tem limite de produção, ela vai continuar produzindo. Tá certo que essa lavoura centenária do vizinho ali não vai produzir igual uma jovem dessa daqui, né? Não vai mais, mas ela ainda produz e ainda produz qualidade. E diferente da uva também, não vai melhorando conforme a planta vai ficando mais antiga.
Se eu tiver um manejo propício à qualidade, eu vou ter desde a primeira até a planta mais antiga. Essa qualidade eu vou manter ela. O que eu preciso para fazer manutenção de lavoura? Manter o nutriente específico que ela precisa no solo. No caso do café, o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. E quando necessário as podas. Aí eu vou manter ela produtiva indefinidamente. Dúvidas? Porque eu não gosto, eu não tomo café, né? Ainda. Obrigada. Eu adoro o cheiro do café, tudo bem? Eu aprecio a pessoa que toma o café. No final do café, eu enjoo. Aquele cheiro que ficou naquele restinho daquela xícara me incomoda. Por quê? Mas você está falando do café comercial? Desculpa. Você vai Ele ver- tem um cheiro desagradável depois do término. Daqui mais ou menos 1h30 você vai ter essa resposta. Na hora que Nossa, você vê na ai, prática que o que tem ótimo. dentro do café. Tem amostras, você vai ver, exatamente. Não vou dar esse spoiler antes. Não você dê, vai não dê, esperar. não dê. Uma parte eu já expliquei, né? Sim, O nosso sim, café sim. comercial, ele é a mistura de uma espécie que é inferior com partes da produção do arábica. Mas sabe que partes são essas, né? O Não resto. vão ser o frutinho madurinho, todinho selecionado. Não, Então, não tem como dar bom aquilo. sim, Não tem como aquilo ser legal. Tá? Não é só questão sensorial, questão até de saúde, às vezes. sim. Né? Um produto carbonizado, um produto queimado praticamente, não tem como fazer bem aquilo. O café ele tem que ter torra clara. Por que ele tem que ter torra clara? A torra clara, ela tanto vai evidenciar as características positivas do café, quanto as negativas. Então, se eu pegar um café muito ruim e torrar ele claro, ele vai estourar essa característica ruim dele. Então, por isso que a indústria usa torras mais escuras. Inclusive, a gente costuma pagar mais caro no extra forte, ele é pior que o tradicional, tá? E normalmente a gente paga até mais caro. Então, gente, vou adiantar um pouquinho de colheita para vocês, a gente vai concluir ela lá no terreiro, porque daí eu tenho um maquinário lá onde vai receber essa colheita. Aqui, gente, voltando no canéforo. O canéforo eu falei para vocês que ele é colhido com colheitadeira, normalmente, né? A colheitadeira, para quem não sabe, é um trator alto. Ele tem 2 cilindros com varetas de silicone que vão passar em volta da planta e, ó, tipo lava-jato, sabe? E vai, ó. O que isso vai fazer na minha planta? Agredir minha planta. Então, por que lá ele faz? Porque lá, assim que ele terminar... Quer dizer, voltando. Quando eu agrido a planta, eu faço ela perder folha, ela vai me cobrar no ano seguinte. Como é que ela vai me cobrar? Gastando parte da energia dela para repor essa folha que ela perdeu e acabar produzindo menos frutos. Ah, por que lá ele faz? Não vai acontecer isso lá? Vai, mas assim que acabar a colheita, ele entope essa planta com adubo, com fertilizante, faz ela voltar a produzir a folha e produzir frutos. Se eu fizer isso aqui, eu vou estressar minha planta. E se ela estressar, ela vai perder qualidade. Então eu não posso estressar minha planta. Então como que eu faço colheitas aqui? Eu vou ter que fazer práticas que agridam o mínimo possível a planta. O café que vocês vão ver lá no terreiro, lá embaixo, ele foi colhido na seletiva. O que é a seletiva? No começo da colheita, que é onde a gente está agora, no período que a gente está, algumas plantas vão estar desse jeito que você está vendo aqui, ó. 1/3 mais ou menos está maduro e 2/3 verde. O que esse óvulo faz em algumas lavouras? Ele vai mandar vir aqui com uma cestinha mesmo e o cara vai, ó, só tirar o vermelhinho, ó. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Vai puxando só o vermelhinho, vai jogando na cestinha, só a parte vermelhinha, só o fruto cereja. E deixa o verde ali. Daqui um tempo, na hora que os outros 2/3 estiverem maduros, ele vai vir e vai fazer a derriça. O que é fazer a derriça? A derriça, ele vai esticar uma lona de 10 metros em cada lado da linha, bem justinha no caule, dos 2 lados, e vai derrubar todos os frutos no pano. Antigamente, a derriça ela era feita manualmente, né? Pegava aqui, em muitos lugares ainda é feito, na verdade. Você puxar aqui, ó, né? Mas olha o que pode acontecer, ó. Olha o que tem aqui no meio. Se eu puxar, eu vou arrancar a folha. Aí não é legal. A gente aprendeu que a planta não pode agredir essa planta. Então não é legal. Até porque não é legal nem para a mão do funcionário também ficar se acabando de arrancar ali. Eu sei porque eu tive uma experiência dessa uns 20 anos atrás e não foi legal. Eu saí chorando da fazenda. Com a mão toda machucada. Tentei colher 2 dias e desisti. Larguei, irmão, não é para mim isso não. Vocês contratam pessoas temporárias? Sim, aqui a gente tem 11 funcionários fixos. No período da colheita é feito de 15 a 30 contratações para colher. Tá? Ele é contratado durante 4 meses. Esse ano a gente está esperando uma safra muito boa e ele contratou 30 esse ano. Então tem muita gente trabalhando. Ano passado foi uma safra baixa, né? Ele colheu abaixo da média, quebra de safra. Ele contratou 13 ou 14, nem era os 15. Normalmente é de 15 para cima. Então safra baixa, menos contratação, precisa de menos gente. Inclusive ele faz aqui, tem um diferencial dessa fazenda que ele contrata menos pessoas para poder pagar melhor. Então é uma colheita que é longa também, né? Dura 4 meses
Então eles vão colhendo. Enquanto aqui está maduro, do outro lado ainda está verde. Então não amadurece tudo de uma vez só. Por isso que eu consigo estender essa colheita tanto tempo. Tá? Então, gente... É pessoa especializada, seu Zé Mário, leigo, eu não vou colher bem. Eu não digo especializado, mas assim, as pessoas que ele contrata normalmente são as Já mesmas. tem Já experiência. são sempre as mesmas. Já vai chegando ali fevereiro, março, o povo já tá ligando pro alvo. Ó, colher pro senhor esse ano, hein? Às vezes muitas das pessoas têm outras atividades. Às vezes o cara tem um sítio ali, tem as vaquinhas dele, o outro tem um comércio, tem uma mercearia. Aí chega nessa época de colheita e fala pra mulher, ó, mulher, cuida da mercearia que eu vou pra lavoura. Por quê? Porque paga bem. Dá pros caras fazerem um por fora, né, nesse período de colheita. Então aqui na região se paga muito bem, tá? Não estou falando de forma geral, porque eu não conheço as outras regiões tão a fundo quanto eu conheço aqui. Aqui eu sei, nesta fazenda, eu sei que é muito bem pago. O trabalho cantando no meio da lavoura, literalmente. Só concluindo a colheita, gente, então eu vou derroçar esse fruto no pano, ele vai abanar na peneira, tirar esse excesso de folha, esse excesso de galho e recolher esse café para levar para o terreiro para secar. Mas daí eu concluo lá embaixo, a hora que a gente estiver no terreiro. Dúvidas? Podemos ir em frente? Sai fácil da casca, né? Se eu pegar um verde aqui, ó, você pode apertar até o talo vindo junto, ó, tá vendo? Pode apertar até da vida aqui que não vai sair daqui de dentro. Então a máquina que descasca só descasca o fruto que tá cereja. Então por isso que ele chama cereja descascado. Depois eu vou explicar isso de novo lá embaixo. O segundo que a gente vai tomar é um natural, quer dizer que o fruto secou inteiro, com a casca. Então a gente vai ver esses dois formas de secar lá no terreiro, depois eu vou explicar melhor lá embaixo. O terceiro café que a gente vai tomar chama moca. Alguém sabe o que é o moca? Eu sei uma aquela cafeteira italiana. Também chama moca. Aquele é moca com K, esse é moca com C. E tem um moca com CH, que é aquela bebida com chocolate que tem em cafeteria. Os três são três coisas diferentes. Isso aqui é um grão moca. O que é o grão moca? Todo fruto não tem duas sementes? Vocês não comeram frutinho? Não tem duas sementes dentro? Todos eles? Vocês não pegaram nenhum fruto que era assim, ó? Um único. Na verdade, não. As duas estão aqui, ó. Só que o irmãozinho gêmeo dela, ó, não desenvolveu. Aí o que acontece? Esse cara a gente chama de moca. O moca ele é redondinho. Por quê? Alguns frutos, a planta ela identifica, às vezes está muito na ponta do galho, ó. Ele tinha visto um aqui, ó, solitário aqui, ó. Sozinho ali, ela identifica que não vai chegar nutriente suficiente nele. Olha lá o outro moca, ó, o irmãozinho gêmeo aqui também, ó. Então ela restringe o nutriente de uma das duas sementes e manda só para outra. O que acontece? Ela não vai competir por espaço dentro da fruta, ela ocupa a fruta inteira, por isso que ela fica redonda. Qual o problema dela? Justamente ser redonda. Porque na hora de torrar, se eu torrar ela junto com esse cara achatadinho, ele vai circular muito melhor dentro do cilindro, porque ele é redondo. Então ele acaba torrando mais que os outros grãos. Isso não é legal para minha qualidade de torra. Então, ele antigamente, na hora de rebeneficiar o lote, a hora que limpa, a hora que tira o resíduo, ele era considerado um resíduo e era tirado fora. Como ele é só 5% dos frutos, né? Então é de boa de tirar ele. Só que ele tem a mesma qualidade do que esse cara aqui. O único problema dele é o formato. Como é que resolve esse problema? Torrando só ele, separado. Só que é 5% só, é pouco. Se eu vou pegar um lote 20, 30 sacas para tirar só 5%, para torrar é pouco. Só que como que é feito hoje em dia? Eles pegam esses 5% de vários lotes diferentes de café especial. Aí o que eu tenho? O moca especial. Então o terceiro café que a gente vai tomar hoje é um moca. O moca eu costumo brincar que é o plebeu que virou nobre. Ele era mal aproveitado, hoje em dia ele é um dos perfis de café especial da Unique. Gente, aqui vocês estão tendo uma panorâmica desse sítio de café, da plantação de café, que seguir explicando passo a passo o que é a qualidade. Eu acho que vocês vão mudar os conceitos de tomar café agora e perceber o que vocês tomam, né? Então vamos lá conhecendo. Olha que lindo. Juntamente foi esqueletado, ó, foi diminuído o tamanho dos galhos, o comprimento dos galhos. Se eu fizer só a copada ou só o esqueletamento, ela ainda produz no ano seguinte, mas produz menos porque ela sofreu um tipo de agressão. Nesse caso, como foi feita as duas podas juntas, essa planta zera a produção no ano seguinte. Então, em 2024, ela não vai produzir nada e volta a produzir para mim o ano que vem, toda restaurada, toda forte de novo. Se eu tenho uma planta mais antiga, uma planta que está mais estressada, galhos mais grossos, né, um tronco muito grosso, não vai adiantar mais essa poda, eu parto para essa aqui. Aqui, tira-se a planta inteira, deixa 30 centímetros. Aqui vai nascer fácil vários brotos. Ele vai vir desbrotando, inclusive ele desbrotou essa semana, ó. Olha os brotinhos que ele tirou. Então ele desbrota, ele vai deixar uma ou duas guias. Essa guia vai crescer no mesmo patamar de uma muda agora. Então é a mesma coisa se ele tivesse plantado de novo. Só que ele vai manter as raízes
e ele vai manter a genética que ele já conhece, ele já colheu daqui várias vezes, é uma planta de quase 20 anos, então ele já teve várias colheitas, ele conhece o resultado dela. Então, em vez de substituir a lavoura, ele reseta a lavoura. Então, a partir daqui, ela vai crescer igual uma muda, vai começar a produzir no 3º ano, no 4º ano vai atingir a maturidade como se eu tivesse plantado de novo. Então, isso aqui também joga a longevidade da minha planta lá para cima. Dúvidas? Deixa eu sair desse som aqui.